Mesmo eu, que trabalho no meio esportivo, eu não consigo distinguir o que é especulação, o que é fake news esportiva, o que é notícia plantada para valorizar jogador e notícias reais, né? Só dá para perceber quando os clubes assumem realmente que estão negociando, um está comprando o jogador do outro e assumem essa negociação. Fora isso, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, nessa segunda-feira, dia 30, o Palmeiras contratou o Paulinho do Atlético Mineiro. Isso é real. O próprio presidente do Atlético confirmou a venda para o Palmeiras. E o lance é o seguinte, é uma ótima contratação. O Paulinho é um ótimo atacante, é jovem, 24 anos, é um cara que se movimenta muito, cabeceia muito bem, é aguerrido, né? Aquilo que todo time gosta num jogador com raça, com garra, que luta pela bola, luta para vencer. Então essa contratação que é verdadeira, não é especulação, nem fake news esportiva, nem notícia plantada, é real. O Palmeiras contratou o atacante. Gustavo Gomes e Estevão estiveram no Bola de Prata para receber as premiações aí como melhores do campeonato em suas respectivas posições, seu destaque pessoal aí pelo prêmio, lendário prêmio da ESPN, Bola de Prata. Vamos ver como é que foi tudo isso aí. Estevão Que Deus me deu. E uma frase que minha mãe sempre fala pra mim antes de todo jogo, pra honrar o nome de Deus pra onde eu passar. Então eu dedico esse prêmio a Deus, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmãzinha, minha namorada, meu staff, e agradecer a eles, ao Palmeiras e realmente agradecer a Deus. Um pouco triste por não ter o resultado final, que era o título brasileiro, mas fico muito feliz por essas metas individuais. Tenho que agradecer a Deus, a minha família, aos atletas do Palmeiras, comissão técnica, e sem eles eu sei que não seria possível, e muito obrigado. Muito feliz por estar aqui e agradecer ao Palmeiras, minha família, minha esposa que está aqui, todos meus companheiros também, porque sem eles é muito difícil ganhar qualquer prêmio individual. Muito obrigado a todos.
17 anos, é teu, Estevão! Eu não canso de falar o quanto Deus foi bom na minha vida. E mais um prêmio que vai para a honra e glória dele. Um prêmio que vai para minha mãe, pro meu pai, pra Estherzinha, pra minha namorada, pro meu estado. Ao Palmeiras, atletas. Em 2025 vocês podem esperar uma versão ainda melhor do Estevão, que vamos deixar cada vez mais pronto aqui para descansar, recarregar as energias e voltar cada vez melhor. A lista de desejos do Palmeiras também inclui o Andréas Pereira. No entanto, depende da boa vontade do Fulham, da Inglaterra, nas negociações. Caio Capato nos conta mais. Uma assistência no empate contra o Bournemouth, que o Palmeiras espera que tenha sido a última, de Andréas Pereira pelo Fulham. O meia é o principal alvo da diretoria alviverde para começar 2025 em outro patamar. Mas a negociação com os ingleses deve ser dura. O jogador foi titular em 15 dos 17 jogos até aqui e é um dos principais nomes do técnico português Marco Silva. Após a partida de ontem, Andréas se manifestou nas redes sociais. As palavras finais para a torcida foram: "Vejo vocês em 2025. Balde de água fria no Palmeiras? Talvez." Fato é que o Fulham só volta a campo no dia 5 e até uma resposta final, o Palmeiras segue confiante. O valor da negociação pode chegar a 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Quem está na Europa, mas não na Inglaterra, é o técnico Abel Ferreira. De longe aguarda e observa toda a movimentação do mercado alviverde. Enquanto está perto de assinar sua renovação de contrato até 2027, curte férias com a família. Uma breve pausa em seu país natal. De lá, Abel Ferreira tem certamente a mesma expectativa que o torcedor. Mais reforços. Depois de Facundo Torres, o primeiro anunciado, o ataque segue sendo a principal meta. Paulinho, do Atlético Mineiro, está acertado e restam detalhes burocráticos para o anúncio oficial. Outros nomes são especulados: os meio-campistas Matheus Pereira, do Cruzeiro, Vidia Sante, do Grêmio, e o zagueiro Jair, do Santos. Ainda o lateral Bernabé, destaque pelo Inter em 2024. O Palmeiras deve começar a temporada no dia 6 de janeiro. Até lá, a expectativa do torcedor é que os presentes de Natal atrasados possam chegar. E quem sabe não vem até um reforço português? Abel Ferreira está em modo férias, na cidade de Penafiel, onde nasceu. Mas do futebol não desliga nunca. Foi até assistir uma partida entre o time local e o Benfica B. Recebeu homenagens que espera seja um prenúncio de um 2025 com muita coisa boa por vir. Aí que status hoje tem o Abel Ferreira. Bem, Facundo, né, já vimos na reportagem e tal. Agora fica a questão sobre o Andréas Pereira, né? Claro, um grande jogador, retomou o seu lugar na seleção brasileira, mas ele é destaque de um time da Premier League. Será possível isso? Palmeiras trazê-lo? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que vai depender muito da vontade dele voltar também, né? De forçar uma negociação, de pedir uma negociação e do Palmeiras chegar aonde o Fulham quer, né? Na questão financeira principalmente. O Andréas Pereira é um bom jogador. Assim, a lembrança que a gente tem dele no Brasil, no Flamengo, não é para um jogador de 20 milhões de euros. Não sei se a tua impressão também é essa, Maurício. Acho que o Flamengo, infelizmente, ele acabou ficando marcado por aquela falha na final e tal, e também não foi o que se esperava, você tem razão. Então, assim, eu acho um pouco salgado demais, mas o Palmeiras busca um meia. A gente não sabe quais as movimentações que o Palmeiras pode perder em jogadores, né? Porque para estar atrás do Bernabé, de repente o Palmeiras quer vender o Vanderlan, que já teve algumas propostas, e aí Bernabé e Piquerez, você teria dois laterais muito bons, mais o Caio ainda paulista, que não é tão confiável, mas seria uma oportunidade boa de mercado. Eu não acredito que venham ao mesmo tempo o Matheus Pereira e o Andréas Pereira, acho que seria um gasto enorme para o Palmeiras. O fato é que o Palmeiras precisa de pontas, né? Porque perdeu o Dudu, o Estevão joga até o meio do ano, então o Palmeiras precisa começar o ano com o Facundo Torres, mas com mais jogadores. Se chegar o Paulinho, mais um, e se chegarem outros, melhor ainda, porque o Palmeiras precisa
precisa nessa posição. Já tem Veiga e Maurício para meio armador, né? Então, por que o interesse em mais um? Talvez para jogar um pouco mais atrás, o Andréas Pereira, seja essa a oportunidade, jogar com o Veiga um pouco mais aberto pela direita, como foi em alguns momentos, né? Quando tinha o Scarpa no time. Pode ser, mas o Palmeiras tem se reforçado e buscado jogadores num perfil diferente e acho que está se reforçando muito bem. Por mais que o Fulham esteja na vitrine do campeonato inglês, esteja a Premier League, esteja na vitrine do radar dos treinadores, do treinador da seleção, e voltar para um time que vai brigar por coisas grandes. É um time que não está voltando para, vou ser o salvador da pátria, não. Ele vai voltar para um time que vai brigar por coisa grande, mas depende muito dele. Se ele falar, eu quero vir para o Brasil, certamente o negócio vai desenrolar. O Palmeiras. E Grafa, Diga, Oi. Então, até falando sobre isso, é nisso que o Palmeiras acredita, né? Nessa vontade do Andréas Pereira de querer voltar a atuar no Brasil. Então, é nisso que eles acreditam. E não seria um péssimo negócio para o Fulham vendê-lo por 127 milhões de reais. Porque lá em 2022, o Fulham comprou ele do Manchester United por 65 milhões de reais. Então, ganharia ali, lucraria o dobro em 3, 4 anos, o que seria um bom negócio. Mas o que pode dificultar um pouquinho é porque outros times já chegaram a fazer propostas maiores pelo Andréas Pereira na casa de 200 milhões de reais. Pesou bastante a temporada do Palmeiras, né? Por mais que o Palmeiras tenha brigado até a penúltima rodada contra o Botafogo, faltou. As eliminações na Copa do Brasil e da Libertadores acontecem porque pegou adversários do mesmo nível, até melhor, aconteceu. Só que chega uma hora que você precisa. E o Abel sempre renovou o Palmeiras, né, nos anos que ele chegou, né? Ele foi trocando jogadores, saindo jogadores mais experientes, chegando alguns jogadores. Só que esse ano ele viu que só o trabalho dele de remotivação, de recuperar jogadores, não estava sendo suficiente. Bateu no teto. E até interessante que no jogo do Zica, hoje eu estava conversando com o Renato, a gente ficou conversando um pouco. E o Renato trouxe um debate interessante, que esse ano no futebol brasileiro, as SAFs e os clubes que têm os donos, eles vão dar uma monopolizada no futebol brasileiro. A tendência é que possa acontecer isso, porque o elenco que o Palmeiras está montando, o Atlético certamente vai no mercado, vai montar, agora que definiu o Cuca, vai buscar no mercado, que são clubes que têm dono, a SAF com o Textor, assim. Eu acho que esse ano vai ter vai abrir um pouco, as equipes que têm esse poder financeiro maior vão conseguir abrir um pouco mais de vantagem sobre as outras equipes. E eu acho que o Palmeiras está pensando nisso. A reeleição da Leila também acho que catapultou isso, né? Ela tendo mais 3 anos de mandato, agora eu vou poder investir, que não sabia da continuidade, apesar de que nos bastidores se falava que a Leila continuaria. Então, eu acho que isso aí mudou um pouco o foco para buscar Paulinho, buscar Andréas Pereira e buscar outros jogadores que certamente vai buscar no mercado. Bom demais aí, hein? Palmeiras sendo reconhecido aí por intermédio dos seus jogadores, Estevão, que para mim é o craque do campeonato, e o Gustavo Gomes também, um dos destaques na defesa deste campeonato brasileiro, apesar do Palmeiras ter virado uma peneira. E inclusive, mesmo virando uma peneira, foi a segunda melhor defesa do campeonato e o segundo melhor ataque. Estevão faz parte dessa estatística também, né? E por que não o Dudu, que inclusive, num dos gols do Estevão, foi o responsável pelo chute do rebote de tal acontecimento. Deixa aí o seu comentário. O que você achou aí dessas premiações dos 2 jogadores do nosso Verdão? Mais um vídeo pintando por aqui, né? Tá aqui já o videozinho. Esperando usar pelo seu clique. Se você tá como eu aí, vendo sempre o YouTube pelo PlayStation, dá aquele tapinha aí para cima e para sua direita e aperta o X. Pronto, você vai entrar aqui neste vídeo aí. Avante palestra!